Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Histórias Gringas. Eu sou a Juliana e hoje vamos contar o desfecho da história do Jared, de quem é o cocô nas minhas meias. Isso mesmo. Para quem não viu o episódio anterior, escutem lá, tá bem legal. Conta a história do Jared que encontrou cocô nas meias de academia dele e ele tá meio confuso, né? E ele foi conversar com a namorada dele, a namorada ficou muito nervosa, chorou e saiu de casa sem dar muitas explicações. Então ele ficou pensando, o que será que aconteceu? Por que tinha cocô nas minhas meias? Era o cocô dela? Ela tem algum fetiche? Ela tem medo de papel higiênico? Ou ela teve uma diarreia, limpou com as meias? O que aconteceu, né? Então vamos lá contar a história, o desfecho da história do Jared. Eu tive que sair para o trabalho e agora estou no trabalho. Sim, eu joguei fora o saco de meias sujas. Ah, que bom, né, Jared? Ela me mandou uma mensagem de volta e está claramente envergonhada, mas sente que me deve uma explicação. Então, ela respondeu a mensagem. Quem escutou o podcast anterior sabe que ele tinha mandado mensagem para ela e ela não tinha respondido. Ela disse que não quer falar sobre isso pessoalmente, que podemos discutir por mensagem de texto e para não mencionar isso pessoalmente. Então, ela ficou com muita vergonha, ela tá com muita vergonha dessa situação e ela falou pra ele, não, vamos começar a conversar aqui por mensagem, ver se você aceita essa situação. Não quero falar isso pessoalmente, ela tem vergonha, né, gente? Ela tem vergonha do que aconteceu. Ele diz assim, estou resumindo a conversa, preenchendo algumas lacunas da melhor maneira possível. Suas respostas são super curtas, mas estou entendendo a ideia. Então, ela respondeu, mas bem direta, né? Não teve muito blá, blá, blá. Eu perguntei a ela se era um fetiche. E aí, gente, será que é um fetiche? Não, não é um fetiche. Ela confessou que usou as meias depois de ir ao banheiro. Isso mesmo, ela usava, depois que ela fazia o número 2, ela usava as meias. Descobri que a razão pela qual ela sempre faz a lavanderia é porque ela estava escondendo o fato de que usava as meias para se limpar, principalmente as suas. Então, ela, depois de ir no banheiro, ela se limpava com as meias delas. Aí, quando acabava as meias dela, ela usava as meias dele. Eu não tinha motivo para questionar a quantidade de meias que ela sempre tinha, porque quem presta atenção nesse tipo de coisa? Então, ela tinha muitas meias e ele ficava perguntando, por que você tem tantas meias assim? Né? Uma coisa que a gente não questiona, né? Um namorado, a namorada, o marido, a esposa. Ela admitiu que faz isso há muito tempo. Então, ela achou que ele ia achar estranho, né? O fato dela ter muitas meias e, de repente, ter poucas meias, assim. Desaparecer as meias. Faz há muito tempo. Sua explicação, da melhor maneira que eu consigo entender, é que porque ela é germofóbica. Palavra dela. Ela disse essa palavra. Não sei se existe, depois eu vou procurar. Germofóbica, deve ser, né? Ela tem medo que o papel higiênico rasgue e tem medo de sujar as suas mãos de qualquer maneira. Ela usa meias porque cobrem toda a mão. Depois de usá-la, ela joga fora. Ela usou as minhas meias porque não tinha outras meias. Gente, ninguém acertou, mas ela tem medo do papel higiênico. Gente, então ela é germofóbica. Essa é a palavra que tá escrito aqui. Então, quando ela faz o número 2, ela tem medo que o papel rasgue e ela suje a mão de cocô. Gente, mas era só pegar bastante papel, né? Sei lá. Mas, às vezes, a pessoa tem esse medo. Então, ela usava as meias, porque ela colocava as meias na mão inteira. E aí, não sujava. É meio estranho, né? Mas, depois de usá-las, ela jogava fora. Daí, ela usou as meias dele, né? Porque ela não tinha outras. Então, minha namorada tem medo de sujar as mãos com cocô. Então, ela tem medo de sujar as mãos com cocô. Então, ela se limpa com as meias e faz isso há muito tempo.
Poderia ser pior, eu acho. Poderia? Ter um fetiche era pior, no meu ver. Espero que possamos rir disso mais tarde. Estou tentando encontrar humor nisso agora, mas ainda é estranho. Então, ele achou engraçado a situação, mas ainda para ele é uma coisa estranha, né? E aí, vamos ler alguns comentários. Eu escolhi aqui de uma terapeuta. Ela escreve assim: como terapeuta, parece próximo do toque ou da coprofobia, também conhecido medo de fezes. Vocês desconheciam isso, gente? Coprofobia, medo de fezes. Geralmente, com o toque, existem temas, categorias de coisas pelas quais alguém tem obsessão e ou compulsões. Então, para isso, ela pode cair no medo de contaminação. Ela tem outros comportamentos, além de usar meias para se limpar, como lavar as mãos frequentemente, repetidamente. Ah, gente, isso eu já vi. Gente que lava a mão o tempo todo, sabe? Além disso, geralmente as pessoas com toque têm mais de um domínio em que podem ter obsessões ou compulsões. Ela tem algum outro comportamento, como verificar as coisas várias vezes. Por último, as pessoas com toque geralmente sabem que suas obsessões e compulsões são irracionais. Ela simplesmente não consegue evitar. Então, se a pessoa tem toque, gente, ela não consegue evitar. Não está no controle dela. Se estiver literalmente isolado apenas nas fezes e nada mais, pode ser uma fobia. Então, se ela faz isso só, se ela tem só medo desse negócio das fezes, pode ser só uma fobia, não pode ser que não seja toque. De qualquer forma, o tratamento é essencialmente o mesmo, terapia de exposição. É isso, gente. Daí, essa que é terapeuta falou que ela tem que fazer um tratamento, né? Pode ser toque ou simplesmente uma fobia, né? Ou coprofobia, medo de cocô. Aí tem mais algumas sugestões, vamos lá. Ela poderia comprar aquelas luvas plásticas baratas, como uma caixa de 500 por $10. É verdade, gente, é baratinho aqui aquelas luvas. 500 mais ou menos dá $10. Provavelmente seria mais barato comprar uma daquelas aqueles banheiros japoneses caros que jogam água morna na sua... Depois de você terminar. Joga água depois, né? Limpa lá as partes sujas. O famoso bidê, né, gente? Os bidês são super baratos na Amazon e vão mudar a sua vida. Eu acho, na minha opinião, que seria o mais certo, né, gente? Depois lavar, se você tem medo. Lenços umedecidos são uma opção. 1 metro barato de tecido de flanela da loja de artesanato e use uma tesoura de picotar para cortá-las no tamanho desejado. Tipo, existem soluções super razoáveis para o problema dela. Não entendo porque as meias eram a solução definitiva para elas. Então a mulher aqui vai lá, compra um flanela, corta do tamanho e limpa e joga fora. Não precisaria usar as meias. Mas eu acho que o maior problema é que ela não queria que ele descobrisse, né? Se ela usasse flanela, ele iria descobrir que ela tem esse problema. Eu acho que o maior medo dela era ele descobrir essa fobia dela. Presumo que ela coloque a mão na meia para que toda a mão fique coberta. Luvas médicas seriam uma opção mais barata. Também acho. Minha recomendação seria lenços umedecidos. Pessoalmente, também tenho problemas com papel higiênico. Ele raramente limpa muito bem depois que eu faço cocô. Mas geralmente consigo usar de 1 a 5 lenços umedecidos. Depende de quão bagunçado está. Eles são muito mais resistentes que o papel higiênico e também limpam melhor na minha experiência. Gente, aqui tem um lenço umedecido. Deve ter no Brasil também, mas aqui, diferente do Brasil, a gente joga o papel higiênico dentro do vaso sanitário, né? Aqui
tem um lenço umedecido que é próprio para jogar dentro do vaso, né? Porque você não pode jogar dentro do vaso sanitário qualquer lenço umedecido, porque senão entope, né? Não é igual papel que derrete ali. Então, tem os papéis, os lenços umedecidos que funcionam bem, né? Eu comprei esses lenços porque a minha filha começou a fazer o desfraude. Então, para não usar o papel higiênico, que eu acho que machuca ali a pelinha dela sensível, eu tava usando esse lenço umedecido para limpar e aí a gente joga no vaso. Seria melhor ela comprar um bidê, né, lá na Amazon, que realmente funciona, ela tem uma pressão suficiente para jogar água lá no seu pi e fazer uma limpeza geral. Vai ser muito mais barato que comprar 365 pares de meias a cada 2 anos, certo? Boa ideia. Uma vez namorei uma garota que nunca dava descarga em lugar nenhum, porque o barulho a assustava. Então, né, pode ser um toque mesmo, ó. A pessoa não dava descarga de jeito nenhum. Aí uma outra mulher falou assim: meu filho de 9 anos não dá descarga por causa do barulho. Sua ansiedade em relação a isso é tão real, mas a maioria das pessoas não entende. Espero que ele aprenda uma maneira de lidar com isso. Então, esses foram alguns comentários. Teve um que eu deixei aqui pro final. A moça escreve assim: parece que ela está super envergonhada e não sabe como lidar com isso. Você poderia simplesmente enviar uma mensagem de texto e dizer: não estou bravo, não me importo, não me importo, não vou contar a ninguém, exceto a toda a internet. Então, aqui ela meio que critica que ele não se importou com ela quando ele colocou essa mensagem aí no fórum, né? Além de toda a internet, agora os ouvintes do História Gringa também estão sabendo. Mas lógico que não tem os nomes reais, eu nem sei quem são essas pessoas. Geralmente eles colocam lá o texto e não se identificam. Então, ele colocou só porque ele queria ajuda do que fazer, né? Então, o pessoal deu várias opções para ele: luva médica, lenço umedecido, bidê, que eu acho que seria a forma melhor. A gente viu que pode ser toque, ou pode ser a coprofobia, né? Medo de cocô, de tocar o cocô. E foi isso. Gostaram desse final? Gostaram desse desfecho? Espero que a Samantha e o Jared são nomes fictícios, tá, gente? Tenham superado essa fobia dela, que ele tenha entendido ela e que ela tenha encontrado soluções e que eles estejam bem, né? Então é isso, gente. Obrigado por escutar. Não esqueça de se inscrever lá no meu canal do Instagram, Juna Gringa USA, e no meu canal do YouTube, Juna Gringa. E é isso, até a próxima história, que tá fofinha e vai ter até foto do protagonista da história lá no meu Instagram. Esse vocês vão ver a foto dele, hein? Não perca o próximo episódio.